Lucas capítulo 12, 54 a 59. Hoje nós vamos falar agora sobre outro assunto, mas dentro do mesmo, como se pudesse ser. Nós estamos falando sobre eu, igreja, aliás, aprendendo a cuidar de mim mesmo. Eu, igreja em tempos de crise, é na escola bíblica. Aprendendo a cuidar de mim mesmo. É super, hiper essencial que eu aprenda. E nós estamos falando da manutenção e alimento para a vida espiritual, ok? Já falamos sobre santidade, falamos sobre oração, falamos sobre o que mais? Sobre a fé, a verdadeira fé. E agora vamos falar sobre algo mais. Lucas, capítulo 2, 54 a 59. Diz-nos assim: E dizia também à multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te entregue ou te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Palavra de Deus. Tome assento, por favor, o Senhor seja conosco. Glória a Deus. Todas as portas do Senhor estejam abertas em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos começar um assunto, se der para falar tudo hoje, amém, sobre manutenção e alimento para a vida espiritual, discernimento e prática. Uma das coisas essenciais, mas muito, para este tempo, é o discernimento. Nós temos que abrir os nossos olhos. Nós temos que não ter somente olhos, mas nós temos que ver. Jesus usa uma expressão, falando para os judeus, ele diz, esse povo, eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. E muitos de nós, neste tempo, não estamos vendo e nem ouvindo. Parece que tudo que ocorre na terra é coisa normal. Não. A terra hoje, no século 21, a terra está cheia de sinais da volta do Senhor Jesus. E está cheia de sinais da ascensão do governo do anticristo. E para nós parece que não tem muito a ver. E isso já me leva à preocupação de que nós estejamos fazendo parte muito mais de uma associação do que da igreja do Senhor Jesus. Numa associação, você aceita as palestras das bocas das pessoas que ali falam, sem duvidar. Mas na igreja do Senhor, você tem que discernir o que ouve.
Você tem que ter de Deus uma capacidade para entender se o que você está ouvindo de fato vem de Deus. Você tem que se lançar para a capacidade bíblica de colocar em xeque o que está ouvindo, para entender se é bíblico ou não. E nós muitas vezes vamos pelo melhor discurso e pelas palavras mais bem colocadas do que se é verdade ou mentira o que estamos ouvindo. E a Bíblia já é clara. Abra Timóteo, 2 Timóteo 4, muito conhecido. A Bíblia é clara a respeito do que nestes últimos dias estaria acontecendo. E sabe o que é também preocupante? É que todos estes avisos estão na palavra e nós os conhecemos, mas eles não estão como peneiras em nossos corações, em nossos olhos e em nossos ouvidos. E estas passagens, estes trechos bíblicos devem ser peneiras em nossas vidas. Olha o que diz 4. Quando eu falo só o capítulo, porque é a partir do primeiro versículo. Conjuro-te, pois, diante de Deus. Olha, quando Paulo diz conjuro-te, ele está chamando a atenção. Ele está querendo que o ouvinte, que o leitor, ele se preocupe com aquilo que vai ser dito. Era como se preste bastante atenção, eu exijo que você entenda. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor, ele invoca o Pai e o Filho. É sério o que está sendo dito. É muito sério. Diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ele faz uma ameaça. Tanto que ele quer que Timóteo preste atenção e que os leitores da carta que vão depois ler, os que vão ouvir essa carta depois, fiquem bem despertos, acordados para aquilo que vai ser colocado logo em seguida. É assim que você entende também? Que pregues a palavra. Olha o mandamento. Pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo. Redáguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Tem gente que quer que o pastor pregue uma palavra mais suave, uma palavra mais light. Irmão, o mandamento é para pregar a doutrina. O mandamento é para falar em todo o tempo, martelar. Pastor, por que Deus fala a mesma coisa há tanto tempo? Por que nós não mudamos ouvindo tantas coisas? Enquanto nós não mudarmos, a palavra vai vir de todo jeito. É o martelo que esmiuça a penha. Pum, 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 pum. Enquanto a penha não esmiuça, o mesmo martelo vai batendo. Pum, 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 pum. Até, enquanto não, irmão, Deus vai falar o que precisa ser falado. E os que amam a verdade vão amar isso. E aí ele diz, com toda a longanimidade e doutrina, tem que ir até o fim. Porque virá tempo, aqui onde eu quero chegar, virá tempo em que não sofrerão, outra versão, suportarão. O que é suportar? É algo que está apertando, está sufocando e tem que suportar. Vai ter um tempo que não suportarão a sã doutrina, vai ser tão para eles maçante e ruim, que eles não vão querer isso mais. Por isso que muitos nunca frequentam uma igreja como essa. E não estou aqui puxando farinha para lugar nenhum, que nós não precisamos disso e nós não agimos assim. Aliás, quando uma pessoa vem para cá, a gente manda orar para ter certeza. Porque nosso objetivo não é ganhar
almas para nós, é ganhar almas para Jesus. Então, pessoas que não amam a doutrina bíblica, preste atenção por gentileza. Pessoas que não amam o ensinamento da palavra, aquilo que nos cobra, essas pessoas não suportam ficar nessas igrejas. Aí procura uma coisa mais tranquila, uma coisa mais... Não, nós somos livres. Sabe por que nós estamos enfrentando tudo que estamos enfrentando nesse tempo? Porque nós abusamos da nossa liberdade. Ah, mas como pode? Tem uma igreja no Brasil aí, não sei aonde, não sei o que, eu sei, mas não sei, que um camarada evangelista do altar cometeu um adultério, casado com a irmã da igreja, cometeu um adultério com outra irmã da igreja que é casado com outra pessoa, e o pastor deixa no altar do mesmo jeito e diz que isso é coisa entre a pessoa e Deus, que não tem que tratar nada. Aí quando a gente trata alguém na igreja, começa a dividir, irmãos, dizendo, porque isso é maldade, isso é mais não sei o que, irmãos. Igreja tem que ter disciplina, a disciplina ajuda o nosso irmão, a disciplina cura o nosso irmão, a disciplina traz alerta para a mente do nosso irmão, a disciplina traz o sangue que muda a vida do nosso irmão. Não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos. Não, quero ouvir sobre isso não, eu quero ouvir sobre o meu mundo bom. Não, eu quero ouvir sobre um Deus que quer me abençoar e só isso e mais nada. Não, Jesus, sobre pão que é o Senhor, e beber de sangue do Senhor, esse negócio aí não, Jesus, isso aí não, eu só quero os milagres, eu não quero a doutrina, eu quero os milagres. Uma multidão nesse tempo só quer os milagres, não querem a doutrina. Milagre não leva para o céu, Deus falou isso conosco na Santa Ceia. Milagres não levam para o céu, é a doutrina, é a palavra de Deus que é lâmpada, é a palavra de Deus que nos conduz para o céu. Se você não amar a palavra, você não está amando o céu. Se você não amar a palavra, você não está amando Jesus. Não há separação de céu e palavra, palavra e Jesus, tudo é uma coisa só. Está entendendo? Entenda que isso não tem a ver com denominação, é a palavra de Deus. Pegue a Bíblia católica e nós vamos ter a mesma coisa. O que a Bíblia católica tem são 7 livros que são espuros, que não estão no cânon sagrado, que foi colocado lá atrás simplesmente como livros históricos, e hoje estão querendo fazer de livros inspirados, mas quando foi colocado são livros históricos, como você lê um livro da história do Brasil, que tem uma instrução, mas não é inspiração sagrada. Livro de Tobias, livro de Judite, livro dos Macabeus, 1º e 2º e vai. Pegue a Bíblia católica e abra 2 Timóteo capítulo 4, a mesma coisa. Porque Deus não trouxe uma denominação para nos salvar, Deus enviou Jesus para nos salvar. E através de Jesus trouxe a doutrina da fé cristã. E através dos apóstolos, inspirados por Jesus, a doutrina da igreja salva. Por isso, todos nós somos católicos, todos nós, só que tem uma diferença no final, somos católicos, apostólicos, cristãos, e o outro é católico, apostólico, romano. Católico porque é universal, a igreja cristã ela é una, no mundo todo, ela é universal, ela é católica, ela é universal. Apostólica por causa da doutrina dos apóstolos, cristã porque Jesus é o fundamento. Agora o final que é romana, católica, apostólica, romana, por quê? Porque o fundamento é Roma, a tradição e os seus líderes. Entenda isso.
E a igreja cristã, ela não nasceu católica, apostólica, romana. Ela nasceu católica, apostólica, cristã. Ela se tornou romana lá em Constantinopla, Roma, e vai a história no século IV. Nós nascemos não para sermos uma denominação, nós nascemos para ser a igreja do Senhor Jesus na terra, e a única doutrina dessa igreja, independente das denominações, é a palavra de Deus. Mas então não precisa da denominação, você não está sentado aqui numa denominação aprendendo, é hiper útil, necessário a denominação organizada como igreja. Só que a denominação ensina a palavra. Amém? Por isso que Hebreus 10, 25 diz que não devemos deixar de congregar como os demais. Tanto que vai aproximando aquele dia. Irmão, a igreja que revela se eu estou em Cristo ou não. A igreja que eu falo agora é templo, porque nós somos igreja. Não, nós somos igreja, eu vou ser salvo. Você vai ser salvo coisa nenhuma se não fizer parte de uma comunidade. É dentro da comunidade que você mostra humildade, perdão, preocupação com o outro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Entenda, Deus instituiu a igreja, eu como igreja individual, e a igreja um membro ligado no outro, o corpo denominacional. Por isso os mandamentos da igreja: perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, edificai uns aos outros, exortai uns aos outros. E são regras de comunidade, unidade. E quando Jesus ele inaugura a igreja está junta no mesmo lugar. Aproximadamente 120 permanecem ali, todos são cheios do Espírito Santo. E eles começam a reunir em lugares, comunidades. Aí Paulo começa a estabelecer obreiros que dirigem igrejas. E Paulo começa a escrever cartas para estabelecer as igrejas, para doutrinar as igrejas, porque essas igrejas agora templo, estavam surgindo, e ele doutrina essas igrejas. A igreja, uma das piores igrejas do Novo Testamento, é a igreja de Corinto. Tem todos os dons, mas também tem quase que todos os pecados. Paulo não manda fechar a igreja, Paulo não manda doutrina dizendo, você já é a igreja, sai daí, cuidado, não sei o que, não. Ele manda curar a igreja, ele manda perdoar o irmão, ou ele manda expulsar um irmão, excluir, porque a igreja tem que continuar unida. O povo é comunidade. Por que o senhor está falando? Para você ter discernimento, porque tem um punhado de gente lascada na fé por aí, querendo tirar as pessoas de congregarem. Mas são muitos, Tem um camarada no Facebook aí, porque eu sou da doutrina de Paulo. Falei, meu filho, você tem que ser da doutrina bíblica. Em nome da doutrina de Paulo, ele não aceita igreja e diz que as igrejas é tudo perdida. E aí uma confusão na mente do camarada. É uma coisa de doido. Aí você cita as cartas de João, de Pedro, de Tiago, não, ele aceita só as cartas de Paulo. Aí você cita as cartas de Paulo e ele não aceita o que está escrito lá claramente. Por quê, irmãos? Escute, preste atenção. Porque o espírito do engano é a pior peça que existe nesse mundo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, eu tenho ciúme de vocês, receio que vocês sejam enganados como
lá no jardim, a serpente enganou Eva e enganou Adão. É o espírito do engano. Chega com palavras bem colocadas, porém para trazer o engano. Tem gente que deixou de congregar, está morto em casa pensando que é salvo. E está odiando a igreja que é do Senhor Jesus, e Ele morreu por ela, e Ele mesmo a instituiu. E estão lá dentro de casa falando mal das igrejas. Um dia a conta vai chegar. Nós temos que amar as igrejas. Não somos perseguidores das igrejas, mas pregamos a verdade. Entendido? E aí ele diz assim, que as pessoas não vão suportar essas verdades, vão procurar doutores, mestres, para que falem segundo os seus desejos. Por isso que tem um camarada por aí, é Vitor Azevedo, cadê a Sara? O Mateus. Vitor Azevedo, pelo amor de Deus, o cara tem não sei quantos mil seguidores, é um apóstata, um herege, e seguidos por vários teens, e ainda apoiado. Vai ler a Bíblia, crente. Foi ele que afirmou que Jesus disse para o pai: olha lá, pai, ó, Adão vai pegar do fruto. Por que eu estou falando o nome? Porque ele está desviando pessoas, então eu tenho que falar o nome. Olha lá, pai, ó, o Adão vai pegar do fruto. Se eu tivesse lá, eu também tomava do fruto. Jesus falando para o pai: olha se esse camarada não é um herege. E o duro é que quem está ouvindo acredita. Meu irmão, Adão e Eva estavam no jardim, o único lugar que eles não podiam tocar é na árvore e no fruto. O único lugar. Jesus veio na terra e o pecado estava em cada esquina, em cada lugar. Não houve um pecado em Jesus. Em tudo ele foi tentado, mas foi achado santo. Uramagai. Agora Jesus vai pegar um fruto. O Jesus que suportou a cruz, a ignomínia, a injúria, e até o fim nos amou e não desceu da cruz. Vai pegar o fruto. Por favor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cale essa voz. Nós temos que ouvir pessoas que nos ajudam a santificar, nos ajudam a melhorar como gente, e principalmente que nos ajudem a estarmos prontos para o dia do arrebatamento da igreja. Esse que eu citei tem outros tantos. E as pessoas, aí o cara prega, então irmãos, aí todo mundo chora, é verdade, é mentira. Cuidado com as emoções. O amor de Deus não é emoções. Existe uma doutrina do amor de Deus. A gente até emociona, mas é lúcido, tem razão, tem lógica. Nos cultos a gente chora, fala em língua estranha, sapateia e tem emoção, não tem? Mas o culto tem que ser de todo jeito racional. Que é isso, pastor? Discernimento. Tem que ter discernimento. Se você não tiver discernimento, você vai cair esses dias. Vai cair com pregações lindas. Vai cair com pessoas que estão dizendo que estão te ajudando. Cuidado com aquela pessoa que vai na sua casa dizer que está te ajudando, mas fala mal do pastor, fala mal da pastora, fala mal do irmão, fala mal da outra irmã, fala mal do líder do departamento que você faz parte. Cuidado com essas pessoas, elas são rebeldes e o espírito de feitiçaria está nelas. Quem te ajuda, te traz para o lugar onde está Deus. Qual lugar onde está Deus, pastor? No que é correto, justo, honesto, amável, de boa fama, que tem virtude e dá louvor. Filipenses 4:8. Amém? Aí ele diz que tudo isso vão fazer o quê? Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vai parar de ouvir aquilo que transformou as suas vidas, aquilo que libertou suas vidas,
Aquilo que impactou, lembra quando Jesus começou a falar com você coisas que você precisava ouvir, e isso te impactou, te transformou? Quando dá ouvidos a essas coisas, isso vai sumindo da pessoa. Por isso que muitas vezes é mais difícil quem está apostatado voltar para casa. É mais difícil. Porque a pessoa apostatada, vocês estão prestando atenção? A pessoa apostatada, ela tem todas as respostas. Sabia disso? Olha, meu filho, é o seguinte, sobre o perdão, não, eu sei que a gente tem que perdoar, porque não sei o que, não sei o que. Olha, meu filho, sobre a igreja, não, eu sei que a Bíblia fala que a gente tem que congregar, pastor, mas eu quero que o senhor me entenda. Não tem jeito. A pessoa quando não quer, quando ela está convencida do pecado, convencida do mal, enquanto ela lambuza na lama, ela não tem noção da verdade que desprezou. E sabe o que é preocupante? Que muitos não conseguem sair da lama mais. Conversa com Daniel e com o pessoal dos Irmãos Invisíveis. Você acha que lá está pessoas que foram desprezadas pela família, porque a família não entendeu? Não, lá estão evangelistas, pastores, cantores, cantoras, pessoas que estavam dentro da igreja cheias de Deus. Sim ou não, Daniel? Cuidado, o espírito do engano, cuidado com os falsos crentes, cuidado com a falsa doutrina, cuidado com as falsas pregações. Acorda, você é chamado para ser santo, para ser de Deus, é chamado para amar, é chamado para perdoar, é chamado para não ir no lugar onde tem um tobogã de pecado. O que é discernir? É conhecer, é ver distintamente, é ter a noção e o poder de avaliar. O que é discernir? É fazer a distinção entre duas coisas ou mais. Fazer uma distinção com conhecimento. Não conversa agora não. Por que o senhor está falando isso toda hora, pastor? Porque tem gente conversando, e isso aqui precisa de atenção. Quando são palavras assim, o diabo quer que você não tenha entendimento. Acorda. É necessário entender. O que é discernir? Saber a diferença. Perceber com clareza. Irmãos, tem hora que, e eu falo isso por causa do dom de Deus, e o dom de Deus é para mim e é para você nesse caso. O dom de discernimento é para toda a igreja. Aí a pessoa fala assim, olha aqui, porque Deus falou isso, eu já vejo lá no contexto, Deus falou isso, mas se nós fizermos tal coisa. Não, a pessoa só pega o que Deus falou isso, e todo mundo pega aquilo e começa a profetizar para o outro, porque Deus vai fazer, porque Deus não sei o quê. Não, irmão, não. Nós temos que dar a Deus uma resposta em todas as promessas. Todas as promessas de Deus são condicionais desse ponto de vista. É o sim e o então de Deus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, então virão sobre ti todas essas bênçãos. Porque necessitais de perseverança, para que, havendo sido feita a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Perseverança, fazer a vontade de Deus, para então alcançar a promessa. Se atentamente, irmãos, a Bíblia diz assim, ó, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. O que é condicional? Se você quiser e der ouvidos a Deus. Ah, mas Deus prometeu que eu vou comer o melhor da terra. Não, Ele não prometeu que você vai comer o melhor da terra. Ele disse que se você quiser e ouvir Ele, é que isso vai acontecer. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, pastor. Então, mas entenda, é se você estiver nele. Posso todas as coisas naquele. É nele.
é ter vida com Ele, é estar nele. Sem Ele nada feito. Não, mas a Bíblia diz que eu posso pedir qualquer coisa que se as minhas, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, será feito tudo o que eu quiser quando? Quando a palavra de Deus estiver em mim, eu estiver em Deus. E quando a palavra de Deus está em mim, eu estou em Deus, não peço besteira. Então Deus nos acorrentou ao seu santo evangelho de maneira maravilhosa. Aleluia, pode aplaudir Jesus e dar glória? Glória a Deus. Então, nós temos que buscar de Deus esse discernimento, porque se nós não tivermos o discernimento, qualquer discurso bonito a gente cai nele. Qualquer discurso bonito, bem colocado, e isso Satanás sabe fazer muito bem. Discernimento espiritual, o discernimento espiritual, ele capacita a pessoa que tem o dom, a identificar os tipos de espíritos que se manifestam em uma determinada situação. Além disso, este dom sobrenatural permite saber se uma pessoa está influenciada por um espírito maligno ou não, mesmo que ele não esteja manifestado. Discernimento espiritual. 1 de João 4:1. Provai os espíritos se eles são de Deus. Nós temos essa obrigação. É de Deus. Vem de Deus. Já viu quando você ouve uma palavra que ela está sendo maravilhosa? Quando você está com Deus. Tem gente que está desviada, é outra história. Quando você está com Deus, ligado com Deus, querendo ouvir, e você ouve, mas ela não toca a sua alma. Uai, não estou entendendo por quê. Discernimento. Olha, na igreja, algumas pessoas também podem gostar de receber atenção, e por isso podem fingir manifestações do Espírito Santo. E é tão chato quando você vê isso, porque o seu coração enche de ira. A pessoa está lá, e o seu coração está irado. Aí vem os emocionais. Nossa, irmão. A pessoa sai pior do que entrou, aquela pessoa que disse que estava recebendo alguma coisa. Meu irmão, escute, guarde bem na sua alma. Toda vez que alguém realmente recebe de Deus, ela é transformada. Quando é Deus que está fazendo, Ele age transformando. Tudo que Deus tem de propósito conosco é de transformar. Transformar. Mas já fui transformado. Pastor, o senhor pode ser transformado? Posso e preciso todo dia. Igual a irmã Selma, Deus falou com ela, agiu na vida dela, ficou 3 dias falando língua estranha. Pastor, tem uma alegria na minha alma, uma coisa. Por quê? Porque foi Deus que agiu. Para a glória de Jesus. Então, nós temos que parar de inventar uma ação de Deus na nossa vida e quebrantar o coração para que Ele venha de verdade. Nós temos que parar de inventar espiritualidade. Quando uma pessoa fica exigindo demais que respeita porque ele tem o Espírito Santo, isso aí já me mostrou que não tem. Porque quem tem, pensa que não tem. Quem é, tem certeza que não é. Com Deus é diferente, gente. Escute, nesses casos uma pessoa com o dom do discernimento espiritual saberá dizer se uma certa atitude vem do Espírito Santo ou da vontade humana. É igual aquela pessoa que toda vez chora, mas não é aquele choro de, oh Jesus eu te amo, não, Jesus eu te amo. Irmão, muitos destes estão em pecado, não confessam e se quebrantam por causa do seu sentimento de pecado. Tem que ter discernimento. E nem todo mundo que chora está em pecado também, pelo amor de Deus, né? Senão ninguém vai poder chorar na igreja. Eu gosto de chorar. Você gosta de chorar? Como assim, pastor? É quando Deus me visita, meu filho, não tem essa. É maravilhoso. Mas nós estamos falando sobre
Amém? Pois nós vamos falar sobre essas palavrinhas no grego aqui, tá bom? Então esse é o discernimento espiritual. Discernimento das estações e épocas. Foi o que Jesus disse para eles aqui onde lemos em Lucas, no capítulo 12, 54 a 59. Jesus está falando para os seus discípulos. Vocês sabem discernir aí quando vem chuva, quando vai dar sol, quando não vai dar. Mas vocês não sabem discernir as coisas de Deus, quando as coisas de Deus vão acontecer. Já viu que nós entendemos muito de política? Nós podemos não entender nada, mas a gente acha que entende. É ou não é? Não, isso aí é assim, 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 assim. Já viu os camaradas falar, os homens que gostam de bola, falar de bola? Vai falar com Wesley para você ver. Entende tudo. É verdade. E eu fiquei sabendo que tem uns São Paulino e uns flamenguistas aí que andaram desentendendo. Aleluia. Crente, dá glória a Deus. Ainda que seja 4-1, 7-1, a gente dá glória a Deus. Nós somos crentes para morar no céu. Amém? Entende de tudo, mas não discute palavra para o bem. Não discerne o tempo de Deus, a hora de Deus que está chegando. Por isso que a gente prepara para um jogo, mas não prepara para o arrebatamento. Por quê? Porque sabe exatamente o dia do jogo, mas não sabe se preparar para aquele que será o arrebatamento da igreja, iminente. A qualquer momento, pode ser agora. E eu estou convicto que o arrebatamento pode ser agora mesmo, por tudo que tem acontecido. Mas para subir o coração tem que estar limpo. Tem que ter um novo coração. Tem que ser nascido de novo. Tem que ser de Deus de verdade. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Pastor, tem tanta regra, só tem uma regra. Se você for de Deus, tudo de Deus estará em você. Entende ou não? Então, nós temos que saber, entender pelos acontecimentos e cumprimentos de profecias trazidas para nós. Nós temos que voltar a discernir que está chegando a hora de cada coisa anunciada por Deus. Nós temos que ter esse discernimento. Quem tem ouvidos, ouça, em nome de Jesus. Nós temos que estar voltado para as profecias bíblicas. A Bíblia diz que Deus não faz uma coisa sequer sem que antes Ele conte para os seus profetas, sem que antes Ele anuncie para os seus profetas. Entenda que aqui são coisas de predições, mas tem sofrimento na nossa vida que Deus não avisa antes. Como no caso de Jó. A pessoa que era mais predileta de Deus era Jó, mas Jó não foi avisado do que viria para ele. Se eu soubesse, ele queria que o Todo-Poderoso falasse para ele o que estava acontecendo, que ele não sabia. Então fique esperto e atento a respeito disso. Mas nós temos que estudar, irmãos. Se nós começarmos a estudar profecia por profecia, a gente vai crer que daqui um pouquinho realmente nós estamos arrebatados. Porque todos os sinais se cumpriram. Nós estudamos isso na escola bíblica dominical. Todos os sinais já são evidentes. A única coisa que está agora operando é a medida da longanimidade de Deus, que quer que todos sejam salvos, que nenhum se perca, que nenhum pereça, mas todos os sinais já estão aí prontos. Pastor, mas e o sinal de pregar o evangelho a toda criatura? Se você entender aquela passagem, irmãos, todas as nações, quando a Bíblia diz que Paulo levou o evangelho a todas as nações, não quer dizer que levou a todas as gentes, não. E todas as nações já sabem de Jesus. Todas as nações já sabem de Jesus, tanto é que tem nações levantadas para matar os cristãos. A perseguição é notória. Está muito claro. Nós temos que ter discernimento. Eu tenho que encher-me de temor e ficar pronto para a volta de Jesus.
Aí Lucas 12:56, que nós lemos juntos, diz assim: hipócritas. Olha como Deus, através de Jesus aqui, seu filho, quis chamar a atenção. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? Nós temos que aprender a discernir o nosso tempo. Aqui os judeus tinham que discernir o tempo deles que o Messias estava no meio deles e eles não viram. Foi tão claro. Nicodemos, ele vai ter um encontro com Jesus, João 3 à noite, porque ele está fascinado por tudo. Ele é um estudioso, ele é um professor, ele é um mestre, e ele diz: sabemos que tu és vindo de Deus. Ninguém pode fazer o que tu fazes se não for vindo de Deus. Ele está dizendo: olha, eu estou desconfiado que tu és o Messias. E aí Jesus olha para ele e sabe da indagação da alma dele. Não responde a boca dele, mas responde a alma dele. Nicodemos: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Entre outras, você está falando com a pessoa certa e realmente eu sou o Messias. Mas tem que entender uma coisa: para você receber o meu reino, tem que nascer de novo. Está dormindo ou está prestando atenção? Tem que discernir isso. E Nicodemos discerniu o seu tempo. Mas os rabinos da sua época, os sacerdotes, sumos sacerdotes, tiveram Jesus como inimigo. E muitos de nós hoje estamos tendo Jesus como nosso inimigo. Por quê? Porque ele não quer o namoro que eu quero. Porque ele não quer restaurar o casamento que eu quero que ele restaure hoje. Porque ele não quer mudar o meu esposo como eu quero que ele mude. Porque Jesus, o Senhor esqueceu de mim. Jesus não é assim que serve Jesus, não, irmão. Se serve Jesus se rendendo à vontade dele, ao plano dele, ao querer dele, do jeito dele, da forma dele. Nós, quando aceitamos Jesus, não trouxemos um Deus para nossa instante e colocamos arroz no pé dele e acendemos vela para ele atender os nossos caprichos. Não, isso é idolatria. Quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos ele nos assumir, porque ele nos comprou com o sangue dele e agora somos propriedade, comprados para ele, por ele. Tenha esse discernimento. E nós temos que aprender a discernir esse tempo agora. A Bíblia diz, capítulo 11, versículo 7 de Hebreus, abra aí por favor. 11, 7, carta do escritor aos Hebreus. 11, 7. Olha o que está escrito. É o capítulo dos heróis da fé, ok? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, a promessa, a revelação. E era terrível, porque não havia chuva na época dele. E Deus falou que ia chover até inundar a terra. Temeu. Por que temeu? Porque ele entendeu que foi Deus que falou com ele. E para a salvação da sua família, preparou a arca, o que é mais ainda louvável, porque ele não simplesmente creu, mas ele se preparou para. Pela arca, pela qual condenou o mundo. O que ele fez? O que ele fez? E foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ele pela fé fez tudo isso. Pela fé ele condenou o mundo. Nós temos que ter esse discernimento. Nós fomos chamados para condenar o mundo. Como assim, pastor? A nossa vida de santidade, a nossa vida num padrão que Deus nos escolheu e chamou, a nossa vida resplandecendo no meio de uma geração perversa e corrompida, a nossa vida com uma linguagem diferente, uma maneira de vestir diferente,
uma maneira de agir diferente, um comportamento com as sociedades diferente, condena o mundo. Porque o mundo diz que não tem jeito de mudar. O mundo diz que Deus não é real. O mundo diz que Deus não é isso tudo que nós falamos. E diz que não tem condição de viver essa palavra. Mas quando nós vivemos esta palavra, o mundo olha para nós e diz: estamos condenados, porque realmente Deus muda, realmente Deus transforma, realmente Deus liberta, realmente Deus batiza no Espírito Santo, realmente os milagres de Deus estão na terra. Esse povo é santo, esse povo é sal, esse povo é luz, esse povo é uma sociedade transformada. Foi por isso, não é que Noé chegou e falou vai para o inferno, não, é que ele viveu um padrão de Deus. Deus requer de nós que vivamos o padrão de Deus neste exato tempo. Mude o seu comportamento, faça diferente. Pastor, lá na minha empresa todo mundo rouba, por que eu não vou roubar? Porque você é crente, seu padrão é outro. Mas nesse mundo todo mundo mente, por que eu não vou mentir? Porque você é cristão, o seu padrão é outro, você não mente. Está entendendo? Está discernindo? Está discernindo? Sabe o que muitos de nós faz? Por que todo mundo mente? Eu não vou mentir. Todo mundo peca. Não, lá na igreja, você acha que tem virgem lá na igreja? Não, mas lá na igreja todo mundo é falso. Trate de levantar o seu padrão. O arrebatamento está vindo aí. Ninguém vai se justificar diante de Deus dizendo todo mundo era falso, por isso que eu fui falso. Se você foi falso, você também está condenado. Está entendendo ou não? Tem que ser santo, tem que ser de Deus, a linguagem tem que ser de Deus, o pensamento tem que ser puro, o coração tem que ser puro, as mãos tem que ser limpas. Tem um homem que está conosco pela internet, e você tem enfrentado esse tipo de coisa que nós já estamos falando nessa altura, e Deus te diz: eu coloquei você sentado aí para ouvir essa palavra, e eu quero o seu conserto hoje. Entendam uma coisa, meus irmãos, se nós perdermos o discernimento, estaremos enganados. Aí muitos que têm nome de que vivem, estarão mortos, como diz a palavra Apocalipse 3:1. Nós, irmãos, o engano, Israel disse: não, nós temos Abraão como pai, não, e sempre refutava Jesus, mortos dizendo que eram vivos. A igreja, uma das piores igrejas depois de Corinto é Laodiceia. Apocalipse 3,14 a seguir, a igreja de Laodiceia dizia: estamos ricos, é bastante, não temos falta de nada. E ela estava com Jesus do lado de fora. Cuidado, tenha discernimento. Tenha discernimento. Acorda, entenda. Esse tempo é o tempo do engano mais que ontem. Esse é o tempo de ludibriar, de enganar. Tem tantas igrejas levantadas, irmãos, em favor de comunismo. Aliás, eles pegaram aquela palavra que eu dei e mandaram um vídeo editado para tudo quanto é lado. Quem viu esse vídeo aí já? Muita gente. Graças a Deus eu falei só palavras corretas, e creio que Deus está levando essa palavra para muitos. Aí disseram que o Gomide está me processando. Mentira, irmão, até agora não estou sabendo de nada. Não tem nada disso, aí já vem as invencionices, né? Mas, irmãos, quantas igrejas que instruem pessoas a voltar no comunismo. Deixa eu te falar, comunismo é contra cristianismo. Pronto, acabou. Comunismo manda fechar a igreja, cristianismo manda abrir.
Comunismo odeia os cristãos. Cristãos ama comunismo e ama tudo. As pessoas comunistas. Comunismo, irmãos, se levanta contra a família na sua origem. Cristão defende a família conforme a palavra, conforme Deus instituiu. Comunismo aprova ideologia, diz que a criança, ela que vai escolher se vai ser homem ou mulher. E eles querem aprovar que uma criança de 7, 8 anos possa fazer cirurgia de mudança de sexo. É por isso que eu falo, quem vota no comunismo é desviado. Não tem lógica, não tem cabimento. É cego, surdo e mudo e não entende. É infiltrados dentro da casa de Deus. E querem iludir os outros. Ah, mas o que adianta isso se for fizer aquilo? Não, o que adianta para mim é que ninguém vai fechar a igreja. O que adianta para mim é que ninguém vai enfiar a goela abaixo, que as minhas crianças quando nascer, o meu netinho quando nascer, ele não vai ser instruído pelos pais, que ele que vai descobrir se vai ser homem ou mulher. Pelo amor de Deus, sai de trás, Satanás. E aí você vai votar nisso? Claro que não. Tem que ter discernimento, e não é nada contra A ou B ou C, jamais. Igreja não está contra isso, igreja está contra o inferno. Os outros a gente quer salvação, quer abençoar. Nós queremos ser sal para os outros, ser luz para os outros. Mas por favor, nós já temos a doutrina. Amém. Tem que discernir esse tempo. Sabe por que a China mandou destruir um punhado de igreja? Está contratando lideranças agora, e o Vaticano não falou nada a respeito disso. Por que você acha? Por que lá no Chile queimaram as igrejas e derrubou? Por que você acha? Por que lá na França está virando uma coisa de louco? Por causa lá do professor que foi fazer lá as caricaturas lá de Maomé, foi degolado, e depois mais 3, depois mais outro, e agora estão fazendo uma aglomeração de multidões, falando contra o presidente Macron, e a coisa está feia. Discernimento, meu irmão. Levanta a sua fé. Por que lá nas eleições dos Estados Unidos, e tomara que o Trump tenha ganhado? O outro é esquerdista, o outro aprova tudo isso que nós estamos falando. E aí você vai para as emissoras de TV, todas elas defendendo o outro. E as pessoas ligam lá e pensam que é verdade. Quando você vai na Europa, que você ouve falar de Bolsonaro, eles dizem que tudo é ladrão, que não presta, que ele é um corrupto, que ele é um enganador, que não sei o quê. Irmãos, a mídia vendendo, uma Globo vendendo isso. Tem que discernir. Nós estamos numa guerra travada. Nós estamos numa guerra travada. As nossas crianças estão correndo risco. Os nossos netos que estão vindo estão correndo risco. As famílias estão correndo risco. Igreja, é hora de não ficar com um ciúminho do joelho para criar mancha, porque vai ajoelhar, não. É hora de pôr o joelho no chão. É hora de orar. É hora de clamar. Aí você fala, mas o anticristo não vai surgir mesmo? De todo jeito as coisas não vão só piorar, mas nós temos que ganhar pessoas, nós temos que orar pela cidade que estamos, para que haja paz. Enquanto Jesus não arrebata, a igreja tem que ser sal, tem que ser luz. Nós temos que exercer o nosso papel de igreja, que ama, que ora, que perdoa, que intercede, que sabe votar, que sabe clamar, para que enquanto aqui estivermos, haja proteção sobre nós e nós estejamos de pé para o arrebatamento. Está discernindo? Nós temos um papel. Escute. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Tem que ser espiritual para discernir. E aí o versículo 15: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Tem que ser espiritual. E o que é que nós temos aprendido nas noites de terças? Ser espiritual, ser uma igreja viva, ser uma igreja de Deus, ter aliança com Jesus Cristo, verdadeiramente cumprir o nosso papel. Nós estamos aprendendo a ser unidos, a termos unidade, a orar uns pelos outros, a ter misericórdia uns dos outros, a ser a igreja como corpo. Por isso que oração de obreiro, 10 à meia-noite, vou estar na igreja com os meus irmãos. Não vou orar em casa particular, vou orar com os meus irmãos. As diaconisas estão orando, eu sou diaconisa, eu vou orar também. Como assim? Lembra do caráter de Urias. Irmão Ademir, Urias, que homem de Deus. Muito mais homem que Davi. Porque o Davi, ele deita com a mulher de Urias, a Batseba, no hebraico, Beit-sheva. Ele deita com aquela mulher, a mulher engravida, e o Davi descobre, manda chamar Urias da batalha, para que Urias deitasse com ela, e ele pensasse que a gravidez era dele e da esposa. Urias não quer se deitar com a esposa. Por que ele não quer deitar com a esposa? Porque na mente dele está: meus irmãos estão em batalha. E o Davi disse: rapaz, vai lá deitar com sua mulher. Quanto tempo você está sem sua mulher? Dá vinho para ele. Ele disse: não posso. Eu vou acampar aqui na porta do palácio, porque meus irmãos estão em tendas, porque meus irmãos estão na batalha. Eu sou soldado, eu estou com os meus irmãos. Oramar, Oxarabai. Ô obreiro, esse camaço daia, enquanto tiver obreiro orando, vai orar com ele, vai junto, obreiro. Obreira, enquanto tiver uma obreira, vai junto com ela, obreira. Seu marido está orando, mulher, vai junto com ele, mulher. Sua esposa vai junto com ela, mulher, ou marido. Enquanto alguém estiver fazendo para Deus, levante, acampe na porta do palácio, mas ainda não é hora de descansar, é hora de batalha. Nós temos que ter discernimento. Líder de mocidade, sofrendo. Você não tem noção que é ser líder de mocidade, senão não tinha levantado contra. É uma das lideranças mais gostosas e terríveis. Você morre de amor pelo jovem que está te perseguindo. Você quer buscar de Deus algo para aquele povo, para aquele jovem ter vida com Deus, ter entendimento de Deus, e os jovens levantando contra a liderança morrendo pelos jovens, e os jovens perseguindo a liderança. Ei, seu líder está morrendo para você ser abençoado. Pelo amor de Deus, não seja covarde, abrace com seu líder. Batalha com seu líder, com a sua líder. Tenha misericórdia de quem está à frente das obras de Deus. Está gostando? 1 Coríntios 2:10. E a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir espíritos. O dom de discernir os espíritos. Nós temos do céu o dom para discernir os espíritos. Deus dá esse dom, mas tem que buscar. Um dos dons que nós mais devemos buscar hoje é o do discernir. O de discernir os espíritos, para não sermos enganados, para termos um discernimento acurado, para ajudar as pessoas que Deus confia que ajudemos. Judas 1:22. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Ou seja, ajude pessoas, mas discirna se estas são as pessoas que você deve ajudar. Tem gente que não é para ajudar.
Tem gente que ajuda é não ajudar. Como o pródigo que eu sempre cito. Quando ninguém lhe dava nada, o pródigo levantou e voltou para casa. A maior ajuda para o pródigo foi não dar nada para ele, porque nessa hora ele acordou e voltou para a casa do pai. Tem gente que ajuda é não ajudar, mas tem alguém para ajudar? Tem que ter discernimento que tipo de ajuda realmente vai ajudar aquela pessoa. 1 de João 4,1 nós já citamos. Amados, não creiai a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E aqui está falando de espíritos no plural, vários enganos, várias coisas. Nós vamos ver aqui um caso disso aqui mais na frente, por isso que eu não vou entrar mais aqui. Lucas 21, 24, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Nós temos que aprender a discernir os tempos. Vai haver um dia que Deus vai mudar toda a realidade de Jerusalém, que aquilo ali nunca vai haver paz. Mas um dia a Jerusalém do céu vai descer. Aí o tempo dos gentios se foi e começou o reinado do nosso Senhor. Entenda, isso aí é pano para manga também. Todos nós sabemos que o plano de Deus para a humanidade é fazer-se conhecido e assim oferecer salvação a todos. Esse é o plano de Deus com a humanidade. Então qual é o plano de Deus comigo, cristão? Que eu faça ele conhecido e que leve a salvação dele a todos. Pastor, eu trabalho na loja, não tem jeito de eu ir para a missão. Você já está na sua missão. A sua missão é a loja que você trabalha. Pastor, mas eu trabalho numa entidade social ali. Ali é a sua missão. Pastor, estou aposentado, então agora que você é mais usado ainda, você pode buscar de Deus direções e pregar esse evangelho a muitos. Todos somos missionários. E Deus quer se fazer conhecido. Sabe o que Deus disse? Ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão. Sabe por que Deus falou isso? Porque Deus quer que nós cheguemos a todos os lugares dizendo: eu te apresento Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Muito mais com o testemunho de vida do que com palavras. Principalmente em alguns lugares, que primeiro eles vão te observar para ver se devem ouvir ou não as palavras que estão saindo da sua boca. Quem está discernindo? Algumas pessoas adquirem nesse contexto uma revelação maior de quem é Deus e mantêm uma relação especial com Ele. Por isso, muitas vezes, elas são escolhidas para receberem discernimento no meio das gerações. Tem pessoas que Deus escolheu com dons específicos. Nós temos profetas no Brasil que Deus revela a eles o que vai acontecer com o Brasil e com nações. É um dom específico. E isso é maravilhoso. E nós devemos dar crédito. Mas já observou hoje que rede social é uma coisa de coelhos e de cavalos? Como assim? Coelhinho é aquela coisa mais doce. Você pega nas orelhinhas dele, faz xin nele. Cavalo dá coisa. Uma coisa tão séria, dita em nome de Deus e realmente revelada por Deus, e vem uns desviados que se dizem cristãos, combatendo a profecia que veio de Deus. Vai ter um dia de acerto e conta. Tem um camarada por aí que ele faz vídeo, até fez um vídeo lá do templo de Mitra, na Itália. Aí o cara falando: olha aqui, por isso que tem nas igrejas púlpito e tem banco nas igrejas. E tem um punhado de crente acreditando no camarada. Irmãos, o diabo é imitador das coisas de Deus. Pelo amor de Deus.
Ah, diz que Santa Ceia, a Santa Ceia não é para ter Santa Ceia, porque eles fizeram isso para Mitra, porque foi assim, porque tinha carne, tinha não sei o que, tinha oferenda. Irmão, foi Jesus que abriu a boca e instituiu a ceia, pelo amor de Deus. Aí a pessoa vê um vídeo daquele, associa uma coisa com a outra, não lê a palavra de Deus e para de ceiar. E Deus falou para a gente fazer isso até que Ele venha. Discernimento. Vai levantar muitos profetas do Baal lá, do maligno. Você tem que ter entendimento. Essas palavras que eu estou ouvindo estão me levando para mais perto de Deus e para amar mais os meus irmãos. Você sabe se posicionar na linha do tempo em que estamos vivendo? O que a Bíblia diz a respeito de nossa época, você já entende? O que a Bíblia diz que está acontecendo e estaria na nossa época? Você já parou para perguntar, por que é que você nasceu para esta geração? Aqui você é curado se você entender. Porque tem gente que está com medo, porque vai voltar isso, porque vai acontecer aquilo. Deus nos escolheu para esse tempo. Não se faça descartável. Não se faça descartável, se faça reciclável. Deus nos escolheu para esse tempo, para uma igreja viva, para uma igreja santa, para uma igreja de gente que já sabe o que quer com Deus e sabe o que deve fazer para Deus. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos que quando Israel ressurgisse e fosse reedificado, então estaria terminando o tempo das nações. Releia o versículo, nós já falamos aqui, antes que venham sobre elas os verdadeiros tempos finais, Israel deve voltar a existir como nação. Esse sinal nós tivemos em 1948. Oswaldo Aranha assinou, Israel foi feita nação novamente em um só dia a profecia de Isaías se cumpriu. Você já viu uma nação ser formada em um só dia? Ninguém viu, mas Israel foi, porque Deus tinha falado. E agora nós estamos dentro de uma geração, e a geração não passa e Jesus volta. Um dos sinais que Deus manda olhar é para Israel, a figueira. Quando ela começar a brotar, ela começou a brotar em 1948. Outro sinal que nós temos ouvido várias vezes em vários seminários que depois pararam de acontecer na igreja, a Rosa deve lembrar, seminários da nova era, diversos seminários nós tivemos. Eu era novo convertido quando eu vi o primeiro seminário lá em Goiatuba, na Assembleia de Deus Madureira, pastor Senivaldo na ocasião, falando do dinheiro virtual, que para aquela época era simplesmente absurdo. Falando do chip, que para aquela época simplesmente absurdo. Chip? Meu Deus, naquela época não tinha celular, naquela época não tinha cartão de crédito, do jeito que tem hoje. Cartão de débito, e eles falavam, vai entrar na loja, vai passar um cartão, e o dinheiro já vai sair da conta, e entrar na conta do lojista. Vai absurdo isso. E eles falando, há 27 anos atrás, e hoje estamos vivendo tudo isso. Uma só língua, uma só moeda, 10 reinos, um governo único. Vá na Europa e você vai ver a evidência de tudo isso. Os 10 reinos estão para ser levantados agora. A necessidade de governo único, o Papa já falou do governo único, nós precisamos de um governo único.
A coisa está mais evidente do que antes, do que nunca. O esfriar do amor, isso é mais do que evidente. A fé da salvação, que Jesus falou, quando voltar não vai achar. Será que o Filho do Homem acharia essa fé? Lucas 18:8. A igreja morna, a igreja indiferente, os mais amantes de si mesmos, os mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Jesus está voltando. Mas receio que Ele quer salvar seu esposo, receio que Ele quer salvar sua esposa, receio que Ele queira salvar seus filhos, receio que Ele queira salvar nossos pais, receio que Ele queira salvar os nossos amigos, nossos parentes, receio que Jesus está dizendo: levanta, igreja minha, é hora de discernir o tempo, é hora de pregar o Evangelho. Abra seus olhos e veja o que está acontecendo nos nossos dias. Terrorismo. Irmãos, lá na França parece que não tinha nenhum terrorista. Quando aconteceu a questão do professor, já começou a aparecer em vários lugares, e agora está aparecendo em outras nações. Teve uma última agora, que não sei se foi a Bélgica, que já apareceu. Estão todos colocados, posicionados. Olha, abra os olhos, as catástrofes naturais, sempre crescendo, conflito entre nações, China e Estados Unidos, por exemplo. Por isso que, queira Deus que o Trump tenha ganhado, porque o outro tem aliança com China. O Trump, não é o Trump, é o país cristão, potência mundial, que ainda traz um equilíbrio e não aceita essas coisas. Os contínuos problemas com Israel, as inúmeras crises financeiras, a fome, a Covid. Falam de uma destruição em massa, que um dos propósitos dessa Covid é destruição em massa. É uma coisa bem esquisita, paradoxal, porque morre mais gente de tuberculose do que de Covid. Mas o assunto é a Covid e um punhado de coisa. E é claro que o vírus é letal, que a coisa é feia e que tem que cuidar. Mas é uma coisa bem... Tem um reino se levantando. O chip já está sendo testado em várias pessoas no mundo todo, inclusive no Brasil. E a marca, pastor, 666, uma incógnita sobre a marca. Mas uma coisa você tem que entender, a marca é na testa. Então pode ser muito bem essas novas doutrinas surgindo, essas novas palavras querendo fazer com que a nossa mente seja embotada pelas trevas. Um teólogo que se diz teólogo, dizendo que a Bíblia agora não está valendo para nós, que ela tem que ser atualizada e ser tirada alguma coisa e colocada outra coisa. Discirna os tempos, discirna os tempos. A igreja nunca acorda, ela ouve, mas ela não acorda. Foi isso que João foi usado por Deus quinta-feira. Não acorda. Não pense que você está acordado, não. Você precisa acordar. A Bíblia diz que as 10 virgens dormirão. Mateus 25. As 10 virgens dormirão. E de repente a voz
Eis o noivo vem aí, o grito surge e as 10 acordam. O grito já está sendo anunciado. Esta palavra que eu vos tenho falado, ela tem sido um grito no vosso ouvido e no vosso coração. É tempo de acordar, mas você precisa ter azeite de reserva. E se eu acordar, pastor, e demorar 10 anos para Jesus voltar? Oxe. Não entendi a pergunta. Porque acordado nós temos que estar toda hora, senão o diabo vem, ó. Estamos nos aproximando dos tempos finais. Precisamos que os cristãos conheçam a época em que vivem e possam avaliá-la para dizer às pessoas o que elas devem fazer e saber. Nós temos a notícia do céu. Depende de você. O objetivo é que anunciemos. O objetivo é que nós, independente de crerem ou não, falemos a verdade com amor. Nós temos que chamar as nossas famílias de volta para Jesus. Não é tempo de separar, é tempo de curar, pelo amor de Deus, é tempo de curar. Deixa eu te falar uma coisa, esse marido que nunca muda, essa esposa que nunca muda, Deus tem poder para mudar. Romanos 13:11, vou ler 2 versículos e encerramos. Romanos 13:11, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós, do que quando aceitamos a fé. Isso é fato para hoje, para agora. Atos 13:36, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Isso tem que cumprir na minha vida e na sua. Tendo Abner servido a Deus, no tempo e na vida que Deus lhe deu, foi até o fim. Tendo Wesley, tendo sido escolhido para o reino dos céus, e servido então a Deus até o seu final, foi recolhido às mansões. Nós somos igreja para viver o que temos que viver nesta hora, neste tempo, agora. É hora de nos erguermos do pó e da cinza. Agora é a nossa hora. Sacode o pó, levanta e toma o teu lugar. Fique sobre os pés. Nós vamos continuar falando sobre isso. Pode ser? Olha o que diz Isaías 52:2. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. É hora de nós nos desprendermos de todas as correntes. Ninguém vai acorrentar nós, ninguém vai acorrentar a igreja. Paulo foi levado cativo, a guarda pretoriana tinha cercado ele, e ele estava algemado, e ele disse, mas a palavra está livre. Eu queria pregar para estes há muito tempo, e Deus me deu agora a oportunidade, porque eu ando com 2 no mínimo agora, e estou pregando o evangelho para os da guarda pretoriana. É hora de sermos livres, é hora de tirar as ataduras, é hora de tirar o que prende o nosso pescoço, o que prende as nossas pernas. É hora de receber libertação da nossa mente. Preste atenção, meu irmão. É hora de sermos libertos na nossa mente, no nosso coração. É hora de sermos lavados verdadeiramente. É hora de levantar para Deus.
Senhor nosso Deus e Pai, ministrei o estudo, a palavra, aquilo que o Senhor nos inspirou neste altar. Agora, meu Pai, os ouvintes estão aí, aqueles que o Senhor quis que nesta hora ouvissem, eles estão aqui, eles estão pela internet, mesmo na retransmissão. Agora, ó Deus, faz essa palavra ter o seu efeito. Ó meu Deus, faz com que esta palavra lave, esta palavra limpe, esta palavra sare, esta palavra liberte, esta palavra levante. Faz com que esta palavra realmente produza as obras maravilhosas do teu Espírito. Faça, ó Deus, esta obra. Liberta a mente, liberta o coração, liberta os pés, liberta as mãos, liberta a igreja de toda e qualquer oposição, de toda e qualquer amarrilha. Liberta essa adolescente, liberta, Senhor, estes jovens, liberta esses senhores, estas senhoras, liberta a nós, liberta, ó Deus, nos transforma, meu Deus. Nesta hora, Carebarrassudai, abra os olhos, abra os olhos, abra os ouvidos, abra, meu Deus, o entendimento. Ramassadai. Essa pessoa que não conseguiu orar até agora, Jesus, ajuda ela, tem misericórdia dela, tem misericórdia dela, Senhor. Ajuda ela a orar, ajuda ela a ter temor. Gadabra Samaia, em nome de Jesus, receba discernimento, receba o dom de discernimento dos Espíritos, receba o dom de discernir os tempos, receba o dom de conhecer as profecias, receba discernimento, receba a salvação, receba de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Arabassuramai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você ouviu. Agora você é responsável pelo que ouviu. Deus abençoe Renata Nunes de São Paulo conosco. Bless man. Nilda Vaz. Deus abençoe irmã Nilda. Kalina é do Senhor Jesus. Zoraida, de Rio Grande do Sul, Janes Gaberlin, Franciele, nossa querida pastora Franciele, e todos de Trofa que cumprimentamos. Pessoal que vê a retransmissão, não pode estar agora conosco, mas sempre vê a retransmissão em Trofa, Mãe Gabriela, Mãe Maria João, né, Malício, outros aí, que Deus abençoe muito vocês. Maria Badia Borges, Deus abençoe minha filha. Lidiane Cristina, Deus abençoe. Gilson Lima, meu querido, you welcome here. Rosilene Guzmão, Deus te abençoe também. Nilde Leite, Deus abençoe. Deus abençoe todos. Mirce Helena, lá do norte do nosso estado, do nosso país, Deus abençoe. Juliana Carvalho, Deus te abençoe, minha filha. Estamos orando pela Elisa continuamente, viu? Deus abençoe a todos. Também pelo YouTube, a Márcia Aparecida, Lucilene Maria, Leusa Buguerone, Dinamar Oliveira de Itumbiara, Deus te abençoe. Marli Mendes, Marlene Vieira, Edson Souza e Ivani Fernandes. Glória a Deus. Irmã Neuza Maria manda para nós uma mensagem. A paz do Senhor. Pastor, quero agradecer primeiramente a Deus e aos irmãos que oraram por mim. Fiz a cirurgia nos olhos e o médico disse que foi um milagre. Eu disse que foi mesmo, pois tinha muita gente orando. Deus abençoe a todos que oraram. Glória a Deus, irmã Neuza Maria. Quinta-feira prepare para você contar o seu testemunho também, tá bom, meus irmãos? Vamos orar pela Ingrid, pelo Renan, pela Elisa. Continuar orando pela criança, não é? Netinha da irmã Rosana, filha do Danilo e da Juliana. Terezinha Vieira do Rio Verde, vamos continuar orando, precisa muito.
O Guilherme, filho da irmã Juliana Brandão, ele está com uma má formação no fêmur. E eu creio que Deus chama a existência. Eu creio que Deus faz milagres. E a igreja também crê? Luciana, mal-estar. Luísa Nascimento, restauração familiar. Geisa, problemas na coluna. Walter Cavalcante, solução de uma causa, libertação, livramento. Marlene, cura de enfermidade na cabeça. Luiz Frederico, renovo espiritual. Germano, cura no estômago. Valdeci, esposo da Pet, coluna. Vamos orar. Carlito Salles, câncer. Maria Ladomir, depressão e confusão mental. Fabiana, neta da irmã Fátima, recuperação de cirurgia. Mateus, 20 anos, câncer no intestino, estado avançado. Letícia, cura de uma enfermidade. Adriana, mal-estar. Angelita e Josias, continuam orando, seu netinho também. Ivoneide, mãe da Milena, está com câncer. Alessandro Hudson Abadio e Neusmar, libertação e salvação. Patrícia Fernandes, restauração da saúde. Ademar Rodrigues Júnior Fernandes e Rafael Fernandes, libertação e salvação. Nadir, restauração da saúde. Maria Isabel, causa na justiça por sua saúde e família. Orar pela irmã Carla Soares, pela irmã Débora. Orar. Irmão Gilberto, é isso que eu queria falar. Irmão Gilberto, ele precisa muito na nossa oração. E nós precisamos de orar com mais fé ainda. Papai do irmão Diácono Marcelo. Amém? Para quem nós vamos continuar orando? Irmão Gilberto, tá bom? E por todos os irmãos que temos orado. Vamos orar? Você está com alguma enfermidade, creia que Jesus vai te curar agora. O Senhor é verdadeiro, é fiel e Ele está no meio de nós. E Ele é todo poderoso e tem misericórdia e há poder no seu nome. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor nosso Deus e Pai querido, olha para essas pessoas, Pai Santo. Ó Deus de misericórdia, olha para essas pessoas que mencionamos seus nomes. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, estende as mãos. Toca em cada uma dessas vidas. Meu Deus, tira essa infecção dos ossos. Tira esta infecção dos ossos, que vem para os fêmurs, que fica embaixo na coluna. Tira essas infecções dos ossos. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, que sobre si tomou as nossas dores e as nossas enfermidades. Que pelas suas pisaduras fomos curados. Receba a cura da infecção nos ossos, em nome de Jesus. Visita, meu Deus, e liberta. Visita, meu Deus, e cura. Visita, meu Deus, e transforma. Faz um milagre na vida do Renan, na vida da Ingrid, na vida da Elisa, Senhor. Faça um milagre, meu Deus, na vida da irmã Terezinha. Faça um milagre, meu Deus, na vida do filho da irmã Juliana. Deus de milagres, Deus de cura, Deus que corrige, Deus que chama a existência. Toca nele agora, toca nele agora, toca, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Toca na vida do Guilherme, faça o milagre, em nome de Jesus. Toca na vida do irmão Exaltino, meu Deus. Toca na vida do Aguinaldo Soares, da Divina Ivonete, da Carla Soares. Ó meu Pai, lava os pulmões e limpa de toda e qualquer pneumonia. Toca na vida do irmão Gilberto, Senhor. A última palavra está na tua boca e o poder do teu nome repreende o mal. Toca na vida do irmão Gilberto agora. Confirma a obra em nome de Jesus. Toca na vida da irmã Nildete. Opera maravilha. Maria de Freitas. Toca, meu Deus, abençoa Jair e Creuza, salva o Rodrigo, opera nessas vidas, meu Deus, opera, meu Deus, queima nas partes baixas, infecções, inflamações, sai daí, queima essa gastrite, essa úlcera, sai, em nome de Jesus. Receba saúde, você que está pela internet, receba o milagre do Senhor. Sai daí sono, sai daí mal, sai daí seta maligna de preguiça das trevas, sai, em nome de Jesus.
em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja curado agora, da cabeça aos pés, receba a bênção, o milagre, a obra, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, aleluia, 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 em nome de Jesus. Quem concorda, diga glória a Jesus, aleluia, em nome de Jesus. Hoje não é fake não, aquele dia foi fake. Pastel de carne hoje, pastel de frango com bacon e caldo de cana. Aquele dia não teve caldo, não entregaram o caldo, mas diz que hoje não é fake não, amém? Por aquela porta está a nossa cantina. Que Deus abençoe a todos, que você guarde essa palavra. Abra os olhos. Quando você estiver ouvindo alguma coisa que tiver mais, fala: Senhor, abre os meus olhos, para a glória do teu nome, abre os meus olhos. Amém? Curva a sua cabeça, levante sua mão. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador único, Jesus Cristo, e a comunhão, as consolações, o poder da unidade, da presença viva, dos dons e do fruto do Espírito Santo, seja com todos nós, com discernimento, e com toda a igreja na terra, até a eternidade na nova Jerusalém de Deus. E os que recebem vão dizer? Amém. Tome assento, Deus abençoe. Internauta, é muito necessário discernir. E é necessário consertar tudo no caminho, para que ao chegar lá tudo já esteja resolvido. Que você abra os seus olhos e perceba que tudo isso na terra te chama para perto de Deus, e perto de Deus te chama para anunciar a realidade da fé salvadora. Deus te abençoe.